Empreendedores, donos de negócio, líderes e qualquer pessoa, bem-vindos ao Contracorrente, o podcast da agência ASTX, onde a gente traz pessoas aqui que fazem de verdade. E hoje eu falei que é para todo mundo esse episódio, porque eu não acho que é só para empreendedores, porque o assunto que a gente vai trabalhar aqui fala sobre um dos ativos mais importantes, se assim eu posso chamar, que é a vida das pessoas, que é a vida do próximo. Então eu estou aqui com duas pessoas especiais, que fazem trabalhos maravilhosos, que fazem trabalhos muito bonitos nas suas áreas. E eu vou já começar aqui apresentando uma delas, que vou até pegar a colinha aqui, que ela me mandou, porque é grande, eu sabia aqui. Que ela é nascida numa família de voluntários, né? Isso a incentivou a fazer esse voluntariado. Empreendedora social, ativista com mais de 15 anos de experiência. Eu já ia falar o nome aqui, eu quero que seja uma surpresa antes. Ela é fundadora do projeto Banho Solidário, que é uma iniciativa que oferece apoio aos usuários de crack em situação de rua, na Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte. E ela também criou a Rede Solidária de BH, que é uma organização que apoia mais de 600 projetos sociais em Belo Horizonte. E é uma das vozes mais expoentes aí no tema sobre contra o abuso e no combate ao abuso infantil e à pedofilia, e também é candidata a vereadora em Belo Horizonte. Eu estou aqui com a Day Dias, e eu já vou apresentar ela, mas eu gosto sempre de começar com uma pergunta polêmica, e eu queria começar falando sobre empreender, né? Empreender para você é só para ganhar dinheiro, ou como a gente pode dar um significado social a uma atividade que normalmente só se pensa no lucro? Day, bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, vou responder a sua pergunta antes de me apresentar Claro. brevemente. Empreender socialmente é você acreditar que é possível gerar um impacto, né, através do lucro também. Não vejo problema nenhum em trazer lucro, mesmo porque eu acredito muito que a única forma de tirar alguém da pobreza, da miséria, é por meio do trabalho, é por meio da geração de riqueza mesmo, né? E eu venho fazendo isso, como você falou bem, há 15 anos, pouco mais de 15 anos, acreditando que projetos sociais têm um poder muito grande de levar uma transformação geral. Somos o braço e a perna do Estado e conseguimos levar transformação por meio de um impacto social. Então, empreender socialmente, né? Empreender de forma social, ser uma empreendedora social, é levar transformação e também trazer recurso, né, para continuar gerando essa transformação. Não, excelente, porque a gente também tem um certo tabu de falar de social e falar de ganhar dinheiro, né? Como se as coisas fossem inimigas, mas a gente precisa de dinheiro para fazer o social, né? Exatamente. Nenhum projeto sobrevive hoje sem recurso. Inclusive, a maior demanda, né, a maior problemática que todo projeto enfrenta hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, é a falta de recurso. Sem recurso, nenhum projeto sobrevive. Para você levar transformação de verdade, para você alcançar cada vez mais pessoas, é preciso manter o caixa cheio, com certeza. Não, muito interessante. A gente vai falar mais disso, sobre o que você falou de gerar riqueza, uma das formas que a gente tem de transformar, né? E eu tô aqui com ela também, né, que tem uma história longa aí no empreendedorismo social. Ó, em 2015 a 2018 fundou a organização estudantil HPU, Students for Life, organização estudantil Provida, desempenhou um papel fundamental no amparo a estudantes que se encontravam em situação de gravidez não planejada no campus da High Point University, nos Estados Unidos. Olha que legal. Em 2018 foi graduado em Comunicação e Produção de Mídia pela mesma universidade. Em 2021, 2022, já no Brasil, né? Se voluntariou no ANGE, que é o apoio a mulheres com gravidez indesejada. Em 2022, fundou o Projeto Bitia, que ela hoje é presidente, né, que é o Núcleo de Apoio à Gestante e Vulnerabilidade Social. E hoje está estudando para avançar ainda mais se capacitar ainda mais nessa área, na pós-graduação de Bioética e Biodireito. Isabela, né, bem-vinda. E eu também vou deixar você com uma pergunta, que você acha que existe um propósito real no empreendedorismo social, ou ainda é só porque o mercado acha bonito hoje, só porque é interessante, só porque vende mais? Claro que a gente não tem nada contra a riqueza, etc. Nós estamos falando aqui disso. Mas você acha que tem um movimento forte em relação a isso? Ou você acha que só está vou chamar em alta, porque é bonito, né? Ou como que você enxerga essa relação de atração e empreendedorismo social? Isabela, bem-vinda. Obrigada, Lincoln. É um prazer estar aqui. Então, eu tenho uma visão sobre isso, especificamente
a visão do empreendedor, assim, da empresa que visa fazer lucro, que apoia um projeto social, e do próprio empreendedor social mesmo, que é dono de ONG, presidente de projeto social e tudo. Eu vou até trazer uma história para você, porque quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, e eu estava até conversando com um empresário, em que ele começou a se envolver com o social e ele queria envolver outros empresários ou empresas mesmo a entrar no social. E aí ele se apaixonou muito pelo tema de prevenção ao suicídio, que inclusive é um tema muito importante porque é super pró-vida. Mas ele percebeu nos estudos dele que a maioria das pessoas estavam cometendo suicídio porque elas estavam trabalhando demais, elas estavam ficando sentindo que não tinha mais sentido a vida, não tinha, porque o sentido da vida, óbvio, o trabalho é um deles, mas a família, o nível de estresse, de depressão, de ansiedade estava ficando muito alto devido ao trabalho, e aí ele foi e apresentou isso para empresários, falando, né, tipo, como que eles poderiam transformar a empresa, igual, tipo, uma empresa sustentável. Então, nós vamos fazer as caixinhas dos nossos sucos serem recicláveis. E ele estava querendo ter essa mesma ideia para esses empresários de, tipo, vamos fazer a nossa empresa ser a favor da saúde mental. E aí, inicialmente, os empresários, sensacional, amei e tal, na primeira reunião. E depois, na hora de dar o feedback, assim, conversar, ninguém respondia, ninguém falava, não dava retorno. E tudo isso aconteceu com, tipo, umas 15 empresários que tinham super, assim, ficado impressionado com os números, falando, não, vamos ajudar e tudo. E aí chegou um amigo dele que trabalhava dentro de uma dessas empresas, e ele falou assim, aqui eu posso ser bem sincero com você? E aí ele falou, não, pode, uai, eu quero entender se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Ele falou assim, olha só seu projeto, você acabou de falar que o nível de suicídio está aumentando devido às pessoas trabalharem demais. Só que o cara tem uma empresa em que ele precisa que quanto mais as pessoas trabalhem, mais lucro ele tem. Se ele abrir essa porta, essa caixa de Pandora, de, vamos cuidar da saúde mental, vai vários colaboradores, eu tô passando depressão, tô passando ansiedade, então você tá disposto a pagar psicólogo para todo mundo? Você tá disposto a ter o momento da saúde mental e tirar o tempo ali para você cuidar da saúde mental dos seus funcionários e aí, o dono da empresa, que até achou o projeto bonito, falou, não, eu vou abrir uma caixa de Pandora que não vai ter volta. Então, ele desiste da ideia, para de responder. Agora, em relação ao empreendedor social mesmo, eu acredito que realmente a maioria deles vem do coração. Né? Então, assim, eu olho para o projeto da Dai, o meu projeto, o Ange, tantos outros projetos aí, né? A Casa Mãe também, que é realmente por puro amor ao próximo, que vê a dor, tem ali a solidariedade de verdade, que quer ver aquela pessoa com a dignidade de vida humana que ela tem, independentemente dela sofrer dependência química, ou se ela ainda não nasceu, ou se ela tem alguma deficiência física. Então, assim, vê a necessidade e ama. Até mesmo porque tem até, não sei se eu estou me delongando demais, mas eu vi até um estudo que, assim, nos países europeus, 60% da população, um número bastante alto, já tem o hábito de doar para uma instituição. E aqui, o Brasil é um dos países que menos doa no mundo. Então, assim, eu não vou afirmar qual é a porcentagem específica, mas parece que o povo no Brasil é muito desconfiado. E enquanto na Europa 60% já é hábito. Tipo, igual eu vou para o supermercado e compro alguma coisa, já é hábito. Todo mês eu dou para uma instituição. Aqui no Brasil, acho que é 5%, 3%. Então,
o empreendedor social teria que ser meio doido para tentar achar que ele vai fazer muito dinheiro com o empreendedorismo social dele, sendo que ninguém quer dar dinheiro para ajudar os outros. O então, empreendedor natural já é meio doido, né? O social ainda tem que ser mais doido ainda, né? 3 vezes mais doido. E aí eu até anotei uma coisa aqui que eu acho legal, que assim, isso é uma pauta que eu levanto muito, é que se a gente for falar de mudança de vida através do empreendedorismo, a gente também tem que mudar o objetivo, né, do empreendedorismo. Então, assim, a gente está disposto a abrir mão de lucro para fazer o bem, né? Se a gente fala que não, então talvez a nossa empresa não é tão sustentável assim, né? Então eu acho isso muito legal. E aí eu quero ouvir um pouquinho da história de vida de vocês, né? Ver como é que vocês chegaram até aqui. Queria começar com você, Dai. Falei um pouco ali que você comentou que veio de uma família que já tinha bastante voluntário. E eu confesso que assim, eu cresci num lar cristão, então a gente tinha isso, mas não era forte, não era o nosso forte, vamos chamar assim, nosso chamado no início, apesar de que a gente pode entrar mais nisso depois. E eu aprendi depois de mais velho, assim, a voluntariar e vi o prazer disso. E como que foi para você que nasceu, né, numa família de voluntariado e chegar até aqui hoje? Conta um pouquinho dessa trajetória aí de 15 anos pra gente. Vamos lá. Eu sou filha do Silvano, da Marta. Meus pais são cristãos, então eu nasci num lar cristão também. E essa veia do voluntariado é algo fértil na minha casa, né? Nós somos 4 filhas, mulheres, e desde criança a gente sempre esteve presente em projeto social, em ação social. Então eu lembro que eu ainda pequena, sei lá, 7, 8 anos de idade, a gente já ia para as ruas de BH, naquela época ainda que tinha moradores de rua, crianças, né, morando na rua, quando tinha FEBEM, né? Não sei se eu sou mais velha que vocês dois aqui, mas eu lembro muito disso, e eu lembro que quando criança eu ainda sentia medo de quando meu pai ia para o centro de BH e vinha aquele monte de gente, inclusive criança, e eu lembro também de cenas de criança entrando no carro. Então, assim, sempre foi algo que esteve presente em minha casa. Então, mesmo a gente crescendo, eu e minhas irmãs, a minha irmã Amanda, né, muito mais, apesar de eu ser fundadora de 2 grandes projetos sociais em BH, a minha irmã caçula, a Amanda, é muito mais voluntária do que eu, né? Ela era da Lagoinha e sempre esteve envolvida em vários projetos sociais, né? Ajudando vários projetos sociais. Então, a gente nasceu nesse lar fértil, numa família fértil, e a gente sempre multiplicou isso, né? Então, os nossos amigos também se tornaram voluntários, as famílias, primas, né? Todo mundo entrou no barco e, né, sempre tivemos presente no voluntariado aqui de BH e também no norte de Minas e para onde que o coração arde para a gente ir. Isso é maravilhoso, não é todos que têm esse privilégio, mas eu louvo a Deus e agradeço, né, por minha mãe, pelo meu pai, por incentivar a gente, né, a continuar deixando esse legado do voluntariado. E o mais legal disso tudo é porque é prazeroso, né? É algo que me faz bem. Eu não me vejo longe de projeto social, né? Tem 15 anos que eu atuo fortemente em vários projetos sociais. Foi aí que eu tive, né, através da Rede Solidária, a oportunidade de me conectar com vários projetos sociais que, de fato, têm feito a diferença em BH. A rede me possibilitou conhecer vários empreendedores sociais, né, que são loucos mesmo, como a gente falou bem aqui, que muitas das vezes coloca o seu problema no bolso e que vai viver problema da sociedade, né, as mazelas da sociedade. Então, a gente vai, de uma certa forma, conectando com pessoas que podem fazer com que esse projeto não morra por falta de recurso, por falta de gestão, por falta de pessoas, de voluntariado. E esse tem sido o nosso papel aqui em BH. Que legal. E eu vou entrar nesse assunto depois para perguntar assim, como começar, né? A gente pergunta muito, tem muito conteúdo sobre como começar uma empresa, mas como começar um projeto social, eu acho que é uma coisa que eu particularmente vou aprender muito, porque é uma área que eu ainda não sou experimentado nela. Sim. E eu queria vir de você também, Isabela, você que começou lá fora, né? A questão, não sei se foi lá fora, mas quando eu li aqui a sua biografia, sua primeira organização que você fundou foi nos Estados Unidos. Eu até vou perguntar mais na frente, mas o que te levou a motivar, o que te motivou, né, a entrar nas áreas que você atua? Qual que foi o gatilho, aquela chama que acendeu que você falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer a diferença? Sim. Como que foi a sua história no empreendedorismo social? Então, minha história,
começou exatamente quando, como você falou, né, nos Estados Unidos, quando eu fui fazer faculdade, né? Uhum. Então, na verdade, eu nunca nem sonhei em trabalhar com isso, assim. Ninguém pensa, quando eu crescer, eu quero trabalhar com um tema tão difícil como aborto. Acho que não é o sonho. O que você quer ser quando crescer? Eu quero lutar contra o aborto. Assim, não é uma resposta normal que normalmente as pessoas falam. Então, eu queria, na verdade, também sou apaixonada por isso aqui, por mídia. Então, fiz o curso de produção de mídia eletrônica, que pode ser comparativo aí à rádio e TV, um pouco de marketing e tudo. Só que nessa minha experiência em que eu estava nos Estados Unidos, eu me vi na seguinte situação, em que eu tinha 2 amigas, que eram minhas colegas de quarto, e na faculdade, principalmente eu morando fora, suas amigas é tudo para você. Então, assim, vocês estudam juntos, fazem compras juntos, vão para o supermercado juntos, moram juntas. Então, essas meninas realmente se tornaram minhas irmãs. E elas se encontraram grávidas na faculdade, na mesma situação mesmo. E lá nos Estados Unidos o aborto é legalizado e lá é visto muito como empoderamento feminino. E também é muito vendido assim, exato, tipo o empoderamento feminino, tanto que você vê que a maioria das clínicas de aborto, elas estão até localizadas a menos de 5 quilômetros das principais universidades do país, porque eles sabem que o público-alvo deles é ali meninas entre 18 a 25 anos, e eles sabem que as pessoas estão ali tendo sexo na faculdade, provavelmente vai acontecer ali uma gravidez indesejada, tá ali um aborto. Por quê? Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, você não vai conseguir formar na faculdade, você não vai ser financeiramente estável, quem vai querer casar com você? Nenhum homem vai querer casar com uma mulher que já tem filhos. Então, as duas estavam nessa situação, né? Só que uma escolheu a vida e a outra escolheu o aborto. E eu vi o pós dessas 2 meninas ao vivo. Então, assim, a que escolheu o aborto, estranhamente, né? Para mim não é tão estranho, mas estranhamente a que escolheu o aborto, que era para ser empoderada, que era para dar tudo certo na vida dela, ela acabou desenvolvendo ali uma depressão profunda, ela desenvolveu também distúrbio alimentar, eu gostaria de falar que ela está bem hoje, porque já se passou mais de 10 anos, mas ela não está bem. Até hoje, eu queria que fosse uma história feliz. Não, mas depois ela se recuperou. Não, ela nunca mais conseguiu ter uma relação sexual na vida dela. Ela nunca mais conseguiu namorar com ninguém. Ela tá presa, estagnada, no mesmo lugar. Assim, eu digo assim, no emprego, na vida. É como se não andasse, entendeu? Estivesse presa no mesmo lugar. Enquanto a outra, que escolheu a vida, ela se casou. Hoje em dia é mãe de 3 filhos. É dona de sua própria empresa. É super bem sucedida, super feliz. E, ao mesmo tempo, na época em que isso estava acontecendo, porque, obviamente, a minha amiga ainda não tinha casado, tido 3 filhos, eu ainda estava vivendo toda aquela questão do aborto, né? E aí, começou a sair na mídia nos Estados Unidos notícias em que as clínicas de aborto estavam ocultando crimes de violência sexual contra crianças, inclusive um tema aí que a ADA se importa muito, em que jornalistas investigativos colocaram câmeras escondidas na roupa, simulando como se eles fossem predadores sexuais ou traficante sexual, e eles chegavam para a mulher da clínica de aborto, né, atendente, e falavam: olha, eu estou aqui com menina de 11, 12, 13 anos, que estou traficando, e eu preciso de aborto para elas o tempo inteiro. Só que elas não são americanas, elas não têm cidadania, elas são do Brasil, de Cuba, do México. Então, o que eu faço? Porque eu preciso de aborto. Por quê? O traficante, ele não quer uma menina grávida ali no tráfico dele, né? Ele quer que ela trabalhe. Então, a mulher, mesmo ela sendo a favor do aborto, né? A mulher tinha obrigação de ligar para as autoridades. Só que, em vez disso, ela falou: não, a gente atende meninas de all walks of life, né? De todas as caminhadas da vida, né? Todos os tipos de vida.
E aí ela tira o estatuto assim, da criança e do adolescente e ela começa a ensinar ele como burlar. E fala, ela pode fazer o aborto sem a permissão dos pais com 16 anos. Então faz uma identidade falsa para ela 16. Ou mente que você é o pai, faz... Enfim. Uhum. E aí, quando o homem, né, questionou a mulher, depois do procedimento, em quanto tempo que elas podem voltar a trabalhar? E aí a moça falou, 2 semanas. Aí ele começou, não, mas elas têm que trabalhar mais rápido, que tal? Aí ela chegou, waist up. Falou assim, waist up. Faça-as trabalhar da cintura para cima. Né? Então, a gente sabe aqui o que isso significa. E, enfim, outras polêmicas sobre a venda de partes de bebê nas clínicas de aborto, que parece que é coisa de teoria da conspiração, mas não, houve investigação e tudo. Então, esse é o contexto em que eu me vi. Então, muitos anos de estudo, muitos e muitos anos. Então, essa organização estudantil, você pode até pensar que era Deus me preparando para o Bitia. Porque, se você parar para pensar, eu salvei um bebê só na faculdade, mas uma vida vale o mundo inteiro, né? Eu fiz mais ativismo nesse sentido. E quando eu voltei para o Brasil, que eu realmente fundei o Projeto Bitia, que é um núcleo de apoio a gestantes em vulnerabilidade social, em que a gente, de fato, presta assistência social, ajuda com cesta básica, fralda, ultrassom gratuito, enxoval, berço, cursos profissionalizantes, oficinas, doula, enfermeira, apoio na entrega legal, enfim, muitos benefícios que, de fato, é um trabalho social, é uma ONG, né? Então, você viu na prática, né, assim, o problema, né, eu sempre trago aqui, não é por insensibilidade, mas eu sempre tento mostrar com a visão do empreendedor, né? Então, assim, você viu uma dor ali, problemas, né? E falou, poxa, eu preciso fazer uma solução. Qual a e solução? ela envolve social. E eu acho que melhor do que ninguém você ter essa experiência prática, né? Você viu ali ao vivo e se alguém falar, é mentira. Não é porque eu vi, eu sei como que é. E aí eu queria perguntar um pouquinho, né? A gente falou, você começou lá nos Estados Unidos, queria até que você contasse um pouquinho também, Dai, que você teve uma experiência fora do país também com projeto social, né? Uhum. E eu queria entender, aí é uma pergunta para as duas, mas queria começar com a Dai, como que você enxerga a maturidade, né, do empreendedorismo social, não só em BH, mas no Brasil, e se lá fora foi algo diferente, o que você trouxe de aprendizado? Como você enxerga essa maturidade de projeto social em BH, no Brasil? Eu acho que caminhando, né, como um bebê. E fora do país, eu tive experiência em Moçambique, então é um pouco pior do que BH, né? Eu peguei a situação mais vulnerável possível, né, lá. Aqui em BH, vou falar pelos projetos, a Rede Solidária nasceu com esse intuito de fazer com que os projetos sejam reconhecidos, né, pelo poder público, pelas empresas. Então, estamos caminhando para isso. O que a gente faz hoje na Rede Solidária, com as consultorias, é fortalecer o projeto, né? Então, a gente pega um projeto, mesmo que às vezes o projeto já tenha uma certificação, já tenha CNPJ, mas que ainda tenha dificuldade de se conectar com alguém do setor público, que pode ser um doador, ou com um empresário, que também pode ser um doador. Então, a gente tem feito essa ponte com o projeto social entre o setor público e o setor privado, que podem manter o seu projeto de pé. A Bela trouxe aqui, por exemplo, o exemplo da Casa Mãe. A Casa Mãe é um projeto que já existe há muitos anos, ela já tem todas as certificações possíveis, está muito bem regularizada, né? Só que ainda não tem tanto contato dentro do setor público e do setor privado. Eu até estive com a Simone em Brasília, a gente foi correr atrás de recurso de deputados que podem destinar recurso. Então, são projetos que muitas das vezes vai tanto no amor, no propósito, e esquece do lado empreendedor. O que o empreendedor faz? Ele paga a conta, ele tem uma boa gestão, ele tem que ter o setor de vendas para captar recurso. Ninguém sobrevive numa empresa se não tem a parte comercial, né, para trazer recurso para a empresa. Só que muitas das vezes o projeto social, o empreendedor social, ele está tão focado no seu propósito lá na frente que ele esquece do lado de cá de organizar a sua casa. Então, a rede vem com essa ideia. Então, peraí, propósito é o seu ponto principal, a gente nunca vai esquecer dele.
Mas para ele acontecer, você precisa estar fazendo com que o lado de cá aconteça. E o lado de cá precisa de uma boa apresentação. Se eu te colocar na frente do empresário, você não vai gaguejar, você vai passar seriedade para ele, você vai passar segurança que ele pode doar para o seu projeto, que você vai conseguir executar exatamente o que você tem falado. Então, a gente tem feito esse preparo com os projetos sociais de BH e, graças a Deus, tem dado muito certo. A gente já ajudou projetos que estavam praticamente fechando aqui em BH. E são projetos que têm o impacto de uma transformação que jamais o setor público vai conseguir ter. Porque o projeto está ali na ponta, né, cumprindo o seu papel, sendo o braço do Estado, e que jamais um vereador, um deputado, um prefeito que seja, vai conseguir fazer o que o projeto social faz. E só uma observação aqui, Bela. Você, sem sombra de dúvida, não salvou só a vida do bebezinho da sua amiga. O que Deus colocou você nessa missão, né? Deus te falou, Bela, é você que vai estar aí sendo a representante, né, do Pró-Vida. Eu aprendi muito com você, mesmo não tendo contato com você. Então, assim, eu tenho certeza que Deus, não tenha dúvida disso, que Deus te colocou nessa área para você evitar com que muitas crianças nem, né, chegassem aqui ao mundo. E muitas das vezes essas crianças podem ser o próximo presidente da República, pode ser a próxima Bela, ativista social, né, que tem feito um trabalho na área Pró-Vida com excelência. Então, eu acho que quando o chamado vem, que muitas das vezes a gente não entende, né, mas lá atrás Deus já vem trabalhando, né. Eu lembro que tem 4 anos que eu entrei no movimento, né, do combate à pedofilia, o combate à exploração sexual infantil, mas há muito tempo Deus já vem me mostrado algumas coisas que na época eu não entendia, eu só entendo agora. Eu também vejo isso acontecendo comigo, que eu vejo, tipo assim, aos 8 anos de idade aconteceu isso, que já me fez pensar no assunto do aborto, tipo, e aí Deus estava me preparando a cada idade, no tempo certo, até o momento que eu ia chegar, e está me preparando agora para o outro momento que eu vou chegar. Outros desafios futuros, né? Exato. Perdão, gente. Pode continuar. O que eu ia falar sobre a Dai, que inclusive, Dai, eu quero participar do Rede Solidária. Vai ser um prazer. Primeiro eu quero participar do Rede Solidária, mas para falar, reiterar o que a Dai disse, que justamente por isso que os projetos sociais precisam, já que a gente está num podcast de empreendedorismo, da visão do empreendedor. Então, assim, exatamente o que a Dai falou, tem que apresentar para uma empresa, mas às vezes a pessoa é uma senhorinha que está ali ajudando mulheres e não, ou está ajudando crianças e não sabe fazer um PowerPoint para apresentar, ou não sabe fazer um Excel para contabilizar ali quanto que tem de comida para cesta básica, para fazer as marmitas, ou quanto que tem de fralda para entregar para as crianças. E essas informações são importantes, são habilidades importantes que vêm do empreendedorismo, do negócio, que tem que ser aplicada para o social, porque senão fica muito no amor, fica muito no coração. E eu aprendi isso de uma forma bastante, assim, dura, que, por exemplo, eu também comecei muito no amor. E aí, eu não tinha muita ordem no início do meu projeto social. Então, assim, eu dava cesta básica para uma, eu dava fralda para outra, aí para outra eu ajudava a pagar a conta de luz, e no final, a outra eu dava uma mesada. Então, tipo, no final eu me vi numa situação em que eu estava tentando ajudar todo mundo e no final eu não estava ajudando ninguém. E quando chegou uma situação crítica mesmo, de conselho tutelar, tá envolvido e tal, eu percebi que eu estava lidando com algo muito maior do que o aborto. Eu estava lidando também com as pessoas humanas, elas são complicadas, elas tem muita coisa errada por aí. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma assistente social. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque assistente social, exatamente como o empreendedor ele faz faculdade de administração. De administração, exatamente. A assistente social, ela faz a faculdade de assistência social. Então, ela chegou para mim e falou assim, Isabela, você pode pagar isso tudo?
Você pode pagar a cesta básica, conta de luz, fralda, nananã. Não, para todo mundo, não. Ah, então tá. Então, o que você pode pagar? Ah, eu posso pagar agora a cesta básica e a fralda. Então tá, então você vai dar para todo mundo igual a cesta básica e a fralda. E como que vai ser isso? Como que você vai fazer a menina não só receber uma cesta básica, porque ela tá lá numa situação de abuso e tal, e tava querendo abortar o filho, mas fazer com que ela saia. Ah, não, então eu vou dar esse curso profissionalizantes para ela, para que ela tenha independência financeira e saia. Beleza, então vamos aqui organizar na planilha o curso profissionalizante. Aí eu digo que eu sou até melhor que minha assistente social na tecnologia, então eu faço essas coisas. Mas ela ajudou a organizar o projeto nesse sentido. E, então, muito importante entender da assistência em si, entender do assunto que você está lidando principal, ou seja, eu sei muito sobre o aborto, e também buscar cada vez mais entender o lado empreendedor. Então, esse vai e volta, assim, só que sem desviar do foco principal, que é o que, no meu caso, evitar o aborto, né? Isso é tão importante, Bela, porque o que eu vejo também entre os projetos sociais? Ele, muitas das vezes, ele está tão linkado ao propósito que ele acaba abraçando muita coisa que não é o que ele nasceu para fazer. A Bela, por exemplo, ela vem com um propósito único de evitar o aborto, mas você acaba resolvendo mazelas que a sociedade vai ter e vai continuar tendo enquanto a gente viver aqui. Mas quando o projeto, que bom que você entendeu e rápido, mas quando o projeto passa a entender, não, peraí, essa parte aqui não é dentro do meu projeto, mas eu vou encaminhar para um projeto que tem essa expertise para fazer. Exato. Por isso que uma coisa que eu tenho feito também é os encontros e as conexões entre os projetos. Porque, por exemplo, a Bela está lá fazendo o trabalho em relação ao movimento Provida e ela fez com que a mulher desistisse do aborto, por exemplo. Mas atrás disso tem muita coisa. Tem. E às vezes tem situações que ela não vai conseguir resolver porque não está dentro do papel do projeto dela. Mas ela vai lembrar de um empreendedor social que pode ajudar esse projeto. Vamos supor, a Bela está ajudando uma mãe, mas que é dependente química. Passa para o banho, né? Eu consigo ajudar ela no banho solidário. Por isso que é importante que os projetos sociais que de fato estão linkados, né, a gerar transformação social, eles estejam em conversa, porque eles conversando entre si, às vezes o próprio projeto consegue apagar um incêndio que um não está conseguindo apagar, porque não é a função dele ali. Por isso que eu acho que é muito importante que os projetos estejam conectados, porque isso aí vai aparecer em diversas áreas. Eu que atuo, por exemplo, a maioria dos meus projetos que eu apoio hoje são projetos que envolvem criança. Eu preciso estar sempre em contato com projetos que atuam com a Delegacia da Infância, projetos que atuam no combate à pedofilia, Conselho Tutelar, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, a gente precisa estar linkado, né? E quando o projeto passa a entender isso, por que eu vim, por que eu nasci, e meu propósito está muito alinhado, é fácil para ele, não. Isso aqui não é a minha função, mas eu vou te ajudar, te direcionando para alguém que consiga te ajudar. E aí você vai tirando também peso das costas, porque acaba que o empreendedor social, muitas das vezes é aquela senhorinha mesmo que está ali, né, cumprindo o seu propósito, muitas das vezes com a fé, né, mas aí o peso vai, né, entrando em cima e ela não consegue mais. Aí quando você vê, a mulher já está assim, eu estou desistindo do projeto. Não, mas espera aí, vamos nos organizar? Isso não é a sua função, isso aqui a senhora não consegue fazer, não consegue ajudar todo mundo financeiramente. Vamos tentar fazer com que o projeto esteja claro e transparente, primeiramente para você. E depois, né, para a sociedade como um todo. Uma coisa legal que você comentou é que, e eu acho que isso, né, sempre fazendo esse paralelo com o social, com o empreendedor, não sei como é que é o nome vou falar assim, normal ou não social, não sei o nome certo. Mas é que, às vezes, ele igual você falou, o empreendedor social ele também se frustra, às vezes, pelo cansaço, né? De não saber para onde atirar, onde colocar seu esforço. E eu lembro que, né, eu conheci a Isabela porque eu achei a definição de problema do projeto dela muito interessante, que é o que a gente precisa ter nos negócios, que era acabar sistematicamente com as causas que levam as mulheres a fazer o aborto, né? Então, assim, quando é sistemático, você consegue pensar em escala, você consegue pensar em cultura, você consegue pensar em tantas coisas. Mais do que só...
dar comida, mais do que só pagar o aluguel. Né? Então, isso, como empreendedor, fez sentido para mim. Porque eu falei, poxa, é um problema, tem como resolver, tem método, vou chamar assim, tem processos. E eu acho que isso, independente, né, da fé, isso atrai as pessoas, né? Que a gente tá tão sedento de saber que tem jeito de fazer, né? Igual você falou, do Brasil, não é cultural as pessoas ajudarem o próximo. E se virasse cultural? Quantas coisas a gente não poderia ser? E aí eu quero entrar, eu queria até, Dai, que você comentasse um pouco do que é a rede solidária, propriamente dito, que a gente não chegou a falar, mas como que foi o clique, assim, falou, não, vou começar a rede solidária hoje. Como é que foi, assim, igual quem começa um negócio, né? Como que foi começar a rede solidária? Problemático como qualquer empresário, empreendedor que começa o seu negócio. Eu estava na pedreira já há 2 anos, completamente afundada no projeto, porque eu vivia a pedreira. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, pastor lá da Lagoinha, que ele chegou a falar com a minha irmã assim, será que a Dai tá usando droga? Será que a Dai viciou no crack? De tanto que eu tava lá. E realmente foi um propósito, porque eu sentia prazer em estar naquele lugar conversando com aquelas pessoas. E ali você encontra gente de todos os tipos. Então eu ficava curiosa com as histórias. Ali não é lugar só como tem uma narrativa da esquerda que fala que é só preto, pobre e favelado. Não. Ali eu encontrei filha de grande empresário aqui de BH, encontrava dentista, taxista, pessoas que já tinham uma história por trás, né? E aí eu me afundei muito naquele lugar. E, obviamente, né, lidar com a dependência química não é algo fácil. Eu acabei adoecendo emocionalmente. Eu cheguei numa situação que eu tomava as mesmas medicações que eram aplicadas para usuários de crack quando eles já estavam internados em tratamento. Eu cheguei a tomar 6 antidepressivos, para acordar, para dormir, para ficar tranquila, para não dar crise de pânico, porque os usuários de crack faziam essas medicações também, aí eu acabei usando elas também, para tentar me acalmar. E aí eu lembro que eu falei, conversando com um pastor amigo meu de lá, da pedreira, ele falou, Dai, afasta um pouco da pedreira, vai ser bom para você. Aí eu falei, então eu vou fazer isso mesmo, realmente eu não tô bem, então vou me afastar um pouco. Foi quando eu fui para Moçambique, eu falei, vou procurar um lugar mais tranquilo. Fui fazer uma missão em Moçambique, fiquei lá 1 mês, e aí eu movimentei BH para levar algo para Moçambique, diferente. Aí eu fui para lá, fiquei lá 1 mês, e eu lembro que lá na missão, eu tomando conta do futebol, que eu queria um futebol solidário lá, dentro de uma ONG lá em Moçambique, e aí eu falei, gente, se eu adoeci, os meus voluntários do banho solidário vão acabar adoecendo também uma hora, né? Porque eu vou me ausentar, alguém vai ter que estar lá cumprindo o meu papel. E aí eu lembro que lá em Moçambique mesmo, eu falei, eu vou criar um outro projeto. Talvez um projeto para fortalecer essas pessoas de projeto social. E aí, na minha mente, veio na hora, eu vou criar uma rede, né? Uma rede solidária. E aí nasceu a rede solidária. Eu lembro que eu voltei de Moçambique agosto, eu fiquei de julho a agosto lá, fiquei 1 mês exato. E quando eu voltei para cá, eu já comecei pensar em escrever o projeto da rede. Falei, não, vou criar um projeto que vai cuidar de outros projetos, que vai fazer conexões também, porque como eu rodo muito, eu tenho muito contato com muita gente, eu vou passar esses contatos para os projetos também. E aí, basicamente, foi isso. Aí nasceu a ideia da rede. E o que é a rede? A rede é um projeto que tem a missão e o propósito de cuidar de outros projetos que geram transformação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Esse é o nosso propósito principal. Então, até uma pergunta que eu tinha feito antes era sobre, eu ia até perguntar para a Isabela também, sobre maturidade do projeto social, do empreendedorismo social no Brasil. Eu vou até querer saber também como que foi lá fora a sua experiência com a maturidade dos projetos sociais, se é mais avançado, o que dá para trazer de lá, o que dá para levar para lá. Mas uma coisa que, falando em maturidade, a Rede Solidária faz um pouco disso, né? Tornar os projetos sociais mais maduros na visão de gestão, porque a gente viu que é uma dor também aqui, pelo que vocês estão comentando. Eu queria, né, Isabela, ver com você como é que foi a sua experiência com maturidade lá fora, né? Se dá para aproveitar algo de lá, hoje você fala, poxa, se eu fosse para lá de volta, poderia aprender isso. Como que você enxerga, né, essa diferença no social aqui no Brasil e lá fora na sua vivência? Olha, no social em geral, eu vou focar especificamente no tema, né, em que eu atuo. Sim. Os contextos são bem diferentes, porque, por exemplo, tá crescendo um pouco essa narrativa no Brasil que aborto é empoderamento feminino e tudo, mas a maioria das mulheres que aborta
diferentemente dos Estados Unidos, que é por conveniência, quase como se fosse um método contraceptivo, aqui no Brasil é por pobreza. Então, assim, é uma pobreza inimaginável para um americano comum pensar. A gente sabe que a pobreza que a gente lida no nosso país. Então, eu percebi que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda estava tendo uma visão muito americanizada do assunto. Tanto que depois eu tive que estudar o problema no Brasil. Tanto que quando eu chegava para uma menina e eu falava assim... Você não precisa desistir dos seus sonhos. Você pode ser mãe e ser professora, ser mãe e ser advogada, ser mãe e ser isso. Você pode continuar seus estudos, você pode ser aquilo. Mas eu estava conversando com uma mulher que não tinha nem terminado a 2ª série. E ela foi abusada por anos, teve uma vida extremamente sofrida. Então, ela perdeu... Ela não tem nem... eu vejo que ela tem perspectiva de vida, mas aos olhos dela, ela não tem nem perspectiva de vida, igual uma americana que vai abortar, tipo, eu vou abortar porque eu vou me tornar uma grande advogada e, tipo, esse bebê vai me atrapalhar. Não, ela nem pensa em ir na faculdade, ela nem cogita, ela nem sabe o que é. Então, primeiramente, não pode aplicar para um país, tipo, essa massa de bolo vai ser aqui, pode até ser o mesmo problema, mas é uma situação completamente diferente. Então, assim, não pode ser americanizado e tentar aplicar... Ai, desculpa. Não pode ter uma visão americanizada e, tipo, aqui no Brasil vai funcionar a mesma coisa. Primeiro ponto é esse. O outro ponto é que lá tem mais desafios que aqui enfrenta e, por outro lado, aqui a gente tem outros desafios. Por exemplo, no tema do aborto, lá qual que é o maior desafio deles? Já é legalizado. Lá já é legalizado. Então, quais são as táticas que eles fazem normalmente? Tem uma clínica de aborto aqui, eles abrem um núcleo Provida, tipo, do lado. Ou tipo, na frente. Porque a mulher literalmente tem 2 escolhas, ou ela entra aqui ou ela entra aqui. Ou então tem uma organização que eu amo muito, que chama Save the Storks, que é Salve as Cegonhas, que eles tiveram uma ideia genial de ter um ultrassom, pegar uma van, e eles fizeram um estudo, de novo, tem o jeito, né, a tática, né, que você falou, né, tem uma forma específica, eles estudaram que, não sei, 70 e tantos % das mulheres que escutavam o coraçãozinho do bebê, que estavam pensando em abortar, desistiam. Legal. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma van, colocaram na porta da clínica de aborto, porque a rua é pública, e essa van estava escrito assim, ultrassom gratuito e teste de gravidez gratuito. Aí a menina muitas vezes ia achando que era uma van da clínica de aborto, alguma coisa assim, e ela ia e tinha a oportunidade de fazer o ultrassom dela. E aí ela escutava o coraçãozinho do bebê e desistia do aborto, e acabava nunca entrando naquela clínica. Ou seja, olha as táticas deles né? diferentes. Que no Brasil, o aborto tirando as excludentes de punibilidade, né, os casos previstos em lei, é ilegal. Então, não tem como eu ir e pegar... Uma ideia muito legal para os Estados Unidos, ir pegar uma van com ultrassom e ir... Como que eu vou ir pegar uma van e estacionar na frente de uma clínica de aborto clandestino, que muitas vezes ninguém sabe onde é, tem que... Enfim. Como que eu encontro... Porque uma mulher com uma gravidez indesejada ou não planejada nos Estados Unidos, ela pode pesquisar Centro de Atendimento à Mulher e ela vai no Núcleo Provida. Aqui no Brasil, como que eu vou encontrar uma mulher, já que ela tá procurando um procedimento ilegal? É toda uma outra forma que eu encontro ela. Então, assim, percebe que os desafios lá eles têm que lutar muito contra a mentalidade das pessoas, contra as próprias clínicas de aborto em si, que estão ali legalizadas. E eu estou lidando com um problema que é mais difícil de ser visto, mas não significa que ele não está acontecendo. E, novamente, eu acho que é muito válido ir para outro país, aprender justamente por isso, mas não pode ter uma visão do tema igual eu estava tendo no início, americanizada. É legal porque
de novo, né, fazendo um paralelo, se usa uma expressão muito comum no empreendedorismo, que é o que você não mede, você não consegue melhorar, né, otimizar. E como você falou que no Brasil o problema é que a gente não tem muito registro, a gente não sabe muito, a gente não sabe nem a gravidade que está atingindo esse tipo de problema, né? Então talvez o maior desafio é entender o panorama, é a realidade. Olha, a gente sabe que é um problema, porque a gente vê, mas a gente não sabe o quão profundo é esse problema. Então, é mais desafiador, né? Quando você sabe onde tem problema, você vai lá no foco. Quando a gente não sabe, como faz? Que tem um pior do que isso, né? O que tem são estatísticas falsas, né? Que eles acabam criando narrativas falsas. Eu lembro que teve eu não sei se foi a Casa Mãe ou outro projeto Provida aqui em BH, que eles faziam panfletinho e entregavam nas universidades, em vários locais. Gravidez indesejada, me procure. E aí levava a pessoa para casa, né? Para casa de Provida. Então, acho que é interessante a gente pensar, como a Bela trouxe, estratégias direcionadas para a nossa nação, né? Como que funciona aqui, de acordo com as leis, porque o que a gente sabe que muitas das vezes tem narrativas falsas, né? Falsas que falam, né? Que o aborto é essa visão, né? De empoderamento da mulher, que... Né? Muitas até mulheres mesmo que essa abortam... visão sanitária, por exemplo. Exatamente, que é saúde de pública, saúde né? pública. Porque eles falam, o aborto é uma solução para a saúde pública. Só que, na verdade, 98% dos abortos são feitos por causas socioeconômicas. Ou seja, o aborto é um problema socioeconômico que deve ser solucionado com o social. Então... sobre essas narrativas, né, que o Lincoln falou, é difícil para você, Isabela, em específico, porque como é ilegal, você não tem tantos números e tal, e a Dai também trouxe essa questão dos números falsos, só para você ter uma ideia, eu acho que foi em 2017 que a Folha de São Paulo simplesmente publicou uma notícia, assim, que havia 200 mil mortes maternas devido a abortos clandestinos no Brasil. Só que, se você olhar o número de mortes de mulheres, em geral, na idade fértil, naquele ano, era de 65.700 e tanto. Então, em geral, caí da escada e morri. Acidente de carro, morri. Câncer, morri. Aborto e morri. Então, em geral, mulheres na idade fértil, no ano todo, no Brasil todo, era 65 mil mortes. E pouquinho. Como que tá tendo 200 mil mortes maternas devido a abortos clandestinos no Brasil? Não morreu nem mulher o suficiente. Então, assim, tá andando na rua e uma mulher morre. Então, não existe mais mulher no Brasil. Então, assim, não pode se basear nas estatísticas, mas existe também, no movimento Provida, as pessoas estão começando a contabilizar melhor, tem até alguns livros, eu podia ter trago para mostrar, do Marlon Derosa, que é um grande historiador, do aborto aqui no Brasil. Então, assim, eu me baseio muito nos números dele e tudo. Então, assim, por exemplo, uma informação do livro dele, do livro Abortos Forçados, 33% dos abortos no Brasil são forçados. Coagidos. Se você olhar aí o caso mais famoso de aborto forçado, que deu errado, mas depois, enfim, da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno. Ela estava grávida dele, ele queria que ela abortasse, ele até sequestrou ela, bateu nela para que ela abortasse. Ela não abortou, o bebê nasceu, o que ele fez? Ele cometeu o feminicídio. Então, assim, tem também o caso, né, de uma dentista que ela engravidou, o namorado queria que ela abortasse, ela não abortou, ele assassinou ela. Então, assim, é muito diferente a narrativa, tipo, que é um empoderamento e tal, esse 33% é forçado, então, só não, Deus. E assim, olha como que é importante, eu vou chamar o networking até dos projetos sociais, né? Porque, por exemplo, um caso de aborto, às vezes, pode virar um caso de proteção à mulher, né? Porque, como você falou, a mulher, ela às vezes não quer fazer, mas está sendo coagida. E pensando nisso, né? Como vocês são líderes nas instituições que vocês trabalham, que vocês fundaram, eu queria entender um pouco da causa, né?
Porque assim, a gente às vezes é chamado por uma causa, mas quando a gente entra, a gente vê tantas outras que a gente também se apega, né? Eu sei que a história da Dai começou com uma, tem outras também. Você também se envolveu com muitos projetos sociais. Eu queria saber, né, começar com a Dai, dentro dos projetos, né? Existe uma causa que hoje, né, no seu momento, você está abraçando mais? Se sim, o porquê que isso tem te chamado a atenção? E conta um pouquinho pra gente se hoje tem uma causa que você está mais envolvido e como que é. Sim, hoje tem, a causa do combate à pedofilia mesmo, exploração sexual infantil, e eu entrei nessa causa, né, nada é por acaso, mas, né, trazendo para nós humanos, foi por acaso. Eu conheci uma amiga minha que é delegada, que atua em Vespasiano, atua, né, numa delegacia especializada da mulher, mas também da criança. E ela falou, Dai, você precisa conhecer um projeto social que chama Instituto Mila Brasil, que é o Movimento Infância Livre de Abuso. E ela está caminhando sozinha e é um projeto que precisa ganhar visibilidade, quero te apresentá-la. Eu falei, beleza, pode me apresentar. Só que eu não sabia, não fazia ideia da gravidade do assunto, né? Óbvio, você sabe o que é a pedofilia, você sabe. Mas você não tem noção que bebês de 6 meses são abusados. Aí, eu lembro que quando eu me conectei com ela, eu falei, olha, ela já começou, né, como uma sonhadora, empreendedora social mesmo, ela começou a vomitar mesmo os casos e aquilo foi muito pra mim, eu ainda não era mãe, mas aquilo ali me despertou algo ruim. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Como que pode o nível da maldade humana, né? E aí eu falei, olha, vai chamar Vanessa. Eu falei, Vanessa, eu quero te ajudar, quero te dar uma consultoria, né? Quero te ajudar, quero te conectar com pessoas para manter seu projeto de pé, mas eu não tenho emocional para me envolver nisso, né? Nossa, Deus me livre pensar que um bebê de 6 meses é violentado sexualmente, mas quero te ajudar sim. E eu lembro que ela foi muito direta, ela me deu um soco no estômago, ela falou, te agradeço sua ajuda. Eu quero pessoas que de fato entendam a necessidade e a urgência dessa causa. É pessoas como você que não quer ouvir, não quer falar, não quer ver, que os casos não param de crescer. Você tem visibilidade, você consegue me ajudar e você tá dizendo não. E quando ela falou isso, me confrontou, né? Assim, falei, que é isso, minha filha? Falei, já tinha vários projetos, já né? tinha vários projetos. Falei, não, mas eu vou te ajudar. Eu só não quero ficar sabendo desse monte de casos que você tá me trazendo. Aí, enfim, aí eu fui pra casa, falei com a minha amiga. Eu lembro que eu liguei pra minha amiga, eu falei, a minha amiga delegada, a doutora Nicole Perim, eu falei, Nicole, Deus me livre, que rabo de foguete é esse que você tá colocando na minha mão? Ela falou, Dai, mas é isso aí, eu vivo na delegacia diariamente, a gente precisa de você mesmo. Eu lembro que eu fui pra casa e aí não quis nem falar com meu marido, aí eu lembro quando eu tava tomando banho, claramente Deus falou comigo assim, você tá seletiva às causas que eu te boto, né, te coloco, e eu lembro que eu ajoelhei ali no chuveiro mesmo e falei, Deus, se realmente for algo do Senhor, me dê coragem, porque eu não tenho coragem para ouvir de fato as coisas que eu ouvi ali naquela mesa. E eu lembro que depois daquilo eu liguei para Vanessa e falei, Vanessa, eu tô pronta. Vamos conversar de novo? Quero te acompanhar. E tem 5 anos que eu não largo dela mais. E que a gente, graças a Deus, vem conseguindo fazer um bom trabalho, apesar da dor de receber notícias quase que diariamente de crianças sendo vítima de abuso, isso da Zona Sul à Zona Norte, de Venda Nova ao Belvedere. A gente tem feito um bom trabalho enquanto empreendedor social. A gente tem resolvido problemas que muitas das vezes nem chega na polícia, chega através da nossa denúncia enquanto projeto social. E hoje, sem sombra de dúvida, é a causa que eu creio que Deus me forjou e me preparou, né, para honrar isso mesmo, né? Interessante. Eu também pego muitas referências. Uma vez eu vi um pastor falando que normalmente quando tem uma causa que você daria o seu braço por ela, normalmente é aquilo que envolve o seu chamado, né? Então eu lembro particularmente na minha vida, tem uma causa específica que eu falei, poxa, eu daria o braço para essa causa não acontecer mais. E eu entendo que isso tem muito a ver com o chamado, né? Então, às vezes, você, por exemplo, a sua causa é pró-vida,
né? E quando a gente pensa, poxa, aí eu achei engraçado porque ele fez uma metáfora pesada, né? Pô, eu cortaria meu braço por isso. E às vezes as pessoas não entendem, mas a gente cortaria o braço se a gente pudesse acabar com um certo problema. Falar, ó, nunca mais vai ter problema. Eu sei que é uma coisa, é uma filosofia, uma metáfora, uma analogia, mas é meio assim, né? A gente tem que amar além da conta. E eu não sei se você quiser contar um pouquinho da causa do aborto, da causa Provida, como que é no Brasil como que é quando você chega e fala, nossa, eu sou uma empreendedora social pró-vida. Você ainda enfrenta muito preconceito, você enfrenta... como que é para você lidar com essa causa? Como que é deitar a cabeça no travesseiro, às vezes ouvindo histórias ruins do que aconteceu? Como que é a sua experiência aí no dia a dia, na rotina de ser uma empreendedora social com a causa principal, que é a Provida? Então, no dia a dia, né? Sobre o preconceito, eu acho que tende, e eu posso até contar casos aqui, está tendendo a crescer cada vez mais, mas diferentemente dos Estados Unidos, porque quando é legalizado, as pessoas tendem a achar que aquilo é o normal, é o certo. Então, para eles já tipo, isso é o certo. Não, isso é um direito reprodutivo e tudo. Então, eu acho que nas casas pró-vida, nos Estados Unidos, sofrem muito mais ataques mesmo. Ataques físicos, que eu digo. Mas, aqui, a população é majoritariamente pró-vida. Vamos dizer assim, eu acho que no estupro, ou risco de anencefalia, etc., a maioria das pessoas é a favor, de novo, porque é a lei, mas não conhece a fundo. Mas, em geral, assim, a população brasileira é mais pró-vida do que a dos Estados Unidos, com certeza. Mas, assim, isso não significa que não venha ataques. Porque, por exemplo... a gente sabe aí que um parceiro nosso recebeu ataque na mídia, em que umas pessoas abortistas fingiram que era pró-vida para tentar pegar a forma de atendimento, expuseram num podcast e na Folha de São Paulo e foi cancelado. Ou também foi cancelado em outro lugar. Então, a gente está vendo aí, realmente uma luta, porque as pessoas, elas ficam ali, né, a favor ou contra. Mas, em relação ao preconceito que eu vejo, na verdade, é um preconceito mais velado. Na verdade, eu deveria ter dito isso. Não é que as dos Estados Unidos sofrem mais, mas é um preconceito mais velado, em que, tipo, o do politicamente correto. Então, tipo... Tá, eu concordo com você, é errado, mas será que não dá pra ser a favor só um tiquinho? Pra, tipo assim, não ficar tão... tipo assim, será que... Olha, é errado a pedofilia, eu concordo, mas será que só em meninas de 13 anos pode ser a favor? Tipo, aí você fica, absurdo, como assim? Né? Então, assim, tão... É o que a Dai falou um pouco também, né? Que um assunto... É porque às vezes as pessoas não querem encarar de frente o problema, né? Ninguém quer falar assim das consequências do aborto, Ninguém enfim. fala, né? Não, e o da Dai é mais fácil no sentido de pedofilia é uma coisa que as pessoas enxergam como seres humanos. Tem pessoas que não enxergam as pessoas que eu luto para ter voz como seres humanos. Então, assim, o da Dai... Todo mundo vai se sensibilizar, seja de esquerda ou direita. E no meu caso, nem todo mundo vai se sensibilizar com a minha causa e vai querer me apoiar, muito pelo contrário, vai querer me atacar, falando que eu odeio mulheres, que eu sou contra os direitos reprodutivos das mulheres, que eu sou a favor de meninas de 12, 13 anos serem mães, gravidez forçada. Então, assim, ou vai chegar aquela pessoa que vai falar, olha, eu quero apoiar, eu quero dar o dinheiro para o seu projeto, mas será que nesse ponto aqui você pode mudar de opinião só para não pegar feio para mim? Então, assim, já recebi propostas desse tipo e eu falei tipo, como se fosse a moça, né, que te desafiou. Porque eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você tem aí o dinheiro para me dar, mas eu não posso abrir mão da minha convicção, porque eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer dinheiro. Então, se eu
abrir mão do que eu sei que é certo para eu pegar seu dinheiro, mesmo que for para ajudar outras vidas, porque eu estou tentada que meu projeto vai ser muito maior, eu vou ter muito mais visibilidade, essa marca aqui é super famosa, então vai ser ótimo. Meu Deus é maior do que isso, então eu tenho certeza que Deus vai me recompensar no final por rejeitar essa sua proposta, porque é isso. Então, assim, tem a dificuldade. Acho que eu não falei das dificuldades do dia a dia, mas eu falei mais das dificuldades assim, do preconceito macro, né? Velado e os ataques que, na verdade, eu não amo mulheres, entendeu? Enquanto o tema da pedofilia é um tema que todo mundo se sensibiliza, a não ser o pedófilo. Vamos dizer assim. Apesar de gerar esse repúdio, né, quando se trata de criança, ainda assim há movimentos pró-pedofilia, ainda assim há... Você comentou. Meu Deus. Aqui em BH, inclusive, tem um professor universitário que fez um estudo falando sobre o sofrimento do pedófilo. A gente tem visto vídeos recentes, né, de pastores, padres, abusadores falando, não foi abuso, eu só passei a mão, eu só passei a língua. Então, assim, ainda, obviamente, né, não compara ao tipo de repúdio. No seu, acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que no seu é que as pessoas não categorizam como abuso. Fala, não, abuso é errado, mas eu só passei a mão, então, tipo, isso não é abuso. É como se, no meu tipo... Sou contra o aborto, mas se for um caso de estupro, não, tudo bem, tá, vale, né? Tipo assim, né? A pessoa sou contra a pedofilia, mas... mas não tem mais, né? Não tem mais. Eu sou contra o abuso sexual infantil em qualquer circunstância. Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, né? Então, eu acho que é preciso falar com muita clareza e eu imagino o tipo... Porque eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra, eu faço algumas palestras falando sobre o feminismo dentro da igreja. E aí, quando eu trouxe algumas pautas em relação ao aborto, algumas mulheres cristãs vieram me confrontar. Eu falei, mas espera aí, então você vai... você tem partes que você concorda e partes não? Me mostra isso na Bíblia, né? Por exemplo, a questão do anticoncepcional, né? E outras coisas que a gente sabe. Então, eu acho que a gente tem que ser muito claro, né? nas coisas que a gente fala, inclusive, mesmo quando é crime, né? A questão da pedofilia. Eu lembro que eu fiz um estudo uma vez para dar uma palestra no Maio Laranja, até com a ministra Damares, e eu lembro que eu falei sobre vários movimentos pró-pedofilia, as pessoas ficaram chocadas, porque não é possível, não é possível. Aqui em BH, inclusive, há pessoas que falam já e tentando levar a questão da pedofilia como uma doença. E é uma forma de querer entrar o crime, né? Até que seja algo normal. Então... se ela não é uma doença, ela é uma perversão sexual. Então, assim, como que você categoriza? Eu sei que é o Lincoln que tem que fazer as perguntas. Mas não, mas é pra gente aprender mesmo, porque a gente às vezes... Eu vou te falar a minha visão que eu enxergo em relação a isso, né? Doente a gente trata, né? Você leva ao tratamento. Criminoso você prende. Pra mim, a questão da pedofilia é crime, não tem nada... que justifique. Mas eu digo no sentido assim, eu vou te contar um caso que eu também, na minha adolescência toda, trabalhei com crianças de rua, antes de me envolver com Provida e tudo. E aí eu vi a história de um menininho em que ele tinha 8 anos de idade. E aí ele foi abusado pelo pai. E o que estava acontecendo? Dentro do abrigo, ele estava tentando abusar a menininha de 3 anos. Então, assim, o que eu vejo é que não teria cura para esse menininho, tipo, porque eu acho que ele ainda é uma criança. Então, ele... acho que tem cura para ele. No caso da criança, ele não é um criminoso, né? Ele faz de forma inconsciente, relatando, né? Reproduzindo o que ele sofreu durante a sua infância. Uma criança de 8 anos... ela não responde, né? Ela não tem consciência do que é o crime. Crime é qualificado quando é um criminoso maior de idade que está cometendo. Então, assim, uma criança, ela muitas das vezes, na verdade não é muitas das vezes, mas algumas vezes acontece da criança replicar isso. Eu tenho um caso que eu acompanho numa comunidade aqui também, exatamente isso. Ele foi abusado pelo pai, um menino de 6 anos, e ele estava replicando isso na escola.
aí você trata com um psicólogo, com um psiquiatra, né? E muitas das vezes a criança, quando ela começa a replicar isso, muitas das vezes não teve uma intervenção psicológica, né? Não teve um amparo. A questão do abrigo, eu posso imaginar que menos ainda, né? No caso dessa criança dentro de um abrigo. Então, eu falo muito isso, assim, criminoso, a gente prende, doente, a gente trata. Então, não tem essa, né, de levar um pedófilo como um doente. Não, é interessante essa conversa, porque com certeza é algo que você enfrenta muito no dia a dia, como é que eu posso dizer? As pessoas falam assim, mas será que não é assim? Às vezes usam o caso de uma criança para tentar legalizar um adulto. Aí não, pelo amor de Deus, gente, eu não tava querendo fazer isso. Não, eu sei que não. Mas é bom trazer. Eu tô falando porque assim, são coisas que ela responde no dia a dia, né? Exatamente. Eu fiquei na dúvida mesmo, porque às vezes eu fico imaginando, tipo, a criança foi uma vítima. Aí ela não é tratada durante a vida. E aí, quando ela vira um adulto, ela vai abusar, não sei. Ou se... No caso dessa criança, eu não acompanhei, né? E não sou psicóloga, mas tenho várias parceiras psicólogas que me acompanham. Quando a criança, ela não entende o que aconteceu, o que foi um abuso, ela entende que aquilo é normal. Então, ela pode replicar isso para outras crianças. Ela tá formando ali, né? Aquilo é normal, é algo que era normal para ela. Ela nem entendia como um abuso. Por isso que é muito importante o trabalho que a gente vem fazendo no Instituto Mila, nas escolas, de levar para as crianças, de uma forma lúdica, a palestra do semáforo do toque, que é mostrando a criança aonde que ela pode ser tocada, aonde que não pode, onde ela liga o sinal de alerta, aonde que é carinho, aonde que não é carinho, porque criança, Bela, ela vai replicar o que ela aprendeu. Se a criança vive em um lar completamente perturbado, onde o pai grita, onde a mãe fala palavrão, certamente na escola ela vai ser um reflexo daquilo ali. Então é a mesma coisa de uma criança abusada. Se ela não entendeu que aquilo era errado, que aquilo era um abuso contra ela, ela vai replicar isso de forma normal, porque foi isso que ela aprendeu ali. Então, por isso que tem que existir essa intervenção. O problema sistêmico. Exatamente. E eu acho, assim, isso que você perguntou, Isabela, eu acho excelente, porque são dúvidas de pessoas que não enfrentam no dia a dia isso e não sabem respostas para isso também. Então, são dúvidas genuínas que a gente tem, que eu tenho. E é muito legal ouvir de quem está vendo ali no dia a dia, como que lida com isso. Então, eu acho que aquilo que você falou, a gente tem que falar disso. A gente tem que conversar disso, porque se a gente não quiser conversar disso, a gente não sabe lidar, não sabe responder. Exatamente. E aí, como empreendedores, né, eu queria perguntar para vocês agora, a gente já está caminhando para o final, mas como que vocês enxergam nas suas áreas de atuação os próximos passos, né? Empreender, eu brinco que empreender nunca para, né? É difícil você falar, cheguei num ponto, pronto, aqui tá bom. A gente sempre tá fazendo alguma coisa a mais. E eu queria entender de você, né? Começar com a Dai também, quais são os próximos passos que você vê para o seu projeto da pedofilia, os outros projetos que você atua, o que você quer fazer, onde você quer chegar, né? Igual aquelas perguntas de entrevista, né? Onde você quer estar em 5 anos? Isabela, se prepara que eu vou fazer essa pergunta para você também. Onde você quer que o Bitia, né, esteja daqui a 5 anos? O que vocês almejam os seus sonhos? Dai. Respondendo de forma prática e rápida, né? Eu quero continuar os meus projetos, ampliando eles, dando capacitação, cada vez mais projetos. Mas uma coisa que eu tenho falado muito, né? Estou em campanha eleitoral, sou candidata a vereadora aqui em BH, e o que eu tenho falado é assim, para todas as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conversar, o que eu quero fazer, né, a longo prazo, é continuar um trabalho que eu já faço. Eu não estou me propondo a projetos novos, né? Eu quero fazer isso. Não, eu já estou fazendo e eu quero ampliar isso. E por que de entrar na política, Dai? É simples. Eu, enquanto empreendedora social, eu consigo levar uma transformação onde o poder público não consegue entrar. Mas, ao mesmo tempo, eu também me coloco de mãos atadas para criar leis mais severas em relação, por exemplo, à questão, né, que é a minha pauta principal do combate à pedofilia, o combate à exploração sexual infantil. A gente sabe que onde tem criança, tem pedófilo. Eles procuram lugares estratégicos onde tem criança. Mas por quê? Cadê as leis mais severas, né? Cadê as leis de proteção nas escolas? Para não contratar, por exemplo, um porteiro que já respondeu ou responde por crime sexual contra a criança. Então, o que muda de fato o cenário, né? A gente não vive no país, nós vivemos numa cidade. Então, um vereador, ele pode criar projetos de lei
que pode, de fato, mudar a cidade. Eu, enquanto empreendedora social, até agora não consegui criar nenhum projeto de lei, apesar de conseguir fazer uma grande transformação na minha cidade. Mas o que eu quero, de fato, é criar leis mais severas, fazer, né, com que projetos, de fato, ganham visibilidade. Nós sabemos que o terceiro setor tem transformado o BH numa cidade do bem, tem transformado um lugar melhor para os nossos filhos viverem. Mas, para isso, é preciso estar lá dentro, fazendo, de fato, um papel de um vereador. Porque o que a gente tem, muitas das vezes, aí são grandes patetas e marmotas, criando projetos de leis inúteis que não acrescentam em nada e muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, é isso. Se você me perguntar aonde eu quero estar, né, daqui para frente, ano que vem, daqui 4 anos, 5 anos, sem sombra de dúvida, continuar fazendo e ampliando o que eu já tenho feito pela minha cidade. Legal, excelente. E você, Isabela, onde você quer estar com o projeto BEAT, né? Talvez a gente nem pense isso, pensa tão no dia a dia, né, em fazer ali. Eu tenho que sentar e fazer o plano, porque eu sei o que eu quero. Assim, por exemplo, eu quero já estar numa sede própria, que no atual momento eu divido a sede com uma outra organização. Então eu quero ter assim uma casa grande mesmo, em que vai ter o salão das oficinas, vai ter a sala da enfermeira, a sala da doula, a sala dos atendimentos, uma cozinha. Então assim, ter o espaço próprio. Eu estou num espaço muito bom agora, mas assim, de fato, construir, pintar de rosinha e colocar logo do BEAT, enfim, tudo isso. Também eu penso em crescer no sentido de mais serviços em que eu posso oferecer, mais benefícios para as gestantes, para as mães. Então, possivelmente, criar aí não quero nem chamar de creche, mas um local onde as mães vão poder deixar os bebês se tiver que trabalhar, alguma coisa assim. Mas não vai ser igual uma creche tradicional, mas aí eu tenho que estudar, né, no sentido de fazer algo diferenciado. Eu penso numa coisa que eu ainda tenho que estudar de novo, no tratamento pós-aborto, né, no trauma pós-aborto, né, a mulher, eu tô atuando no antes, né, mas tem algumas mulheres que já abortaram e elas estão procurando cura. Então, assim, como que eu posso transformar essa cura nelas? E com meu intuito, né, com essa pós-graduação de bioética e com outras partes aí novamente, estudando cada vez mais, porque a gente não para de estudar, justamente tá falando ainda mais sobre o tema. Assim, igual eu tô falando aqui nesse podcast, um dia tá falando no Jornal Nacional, entendeu? Tá falando num lugar onde vai ter ainda mais visibilidade, onde dando palestras pelo Brasil todo, eu quero, sobre o tema. Eu quero ser conhecida, não para ser famosa nesse sentido, mas ser conhecida por ser uma especialista no tema. Então, por quê? Porque se eu falar sobre o tema para outras pessoas, vai ter outros núcleos, casas pró-vida que vão atuar e cada vez mais mulheres vão ser ajudadas, mesmo que seja indiretamente. Às vezes porque eu estou falando aqui no seu podcast, uma pessoa vai escutar e vai querer ser voluntária no BEAT, ou ser voluntária no projeto da DAI, né? E aí, um dia pode abrir seu próprio projeto. O projeto da DAI não compete com o meu. Na verdade, inclusive... Isso é uma coisa boa do empreendedorismo social, né? Quanto mais competição, melhor nesse caso, né? Porque quanto mais ajuda, né? Às vezes é bom. Eu acho, porque, por exemplo, se aparecer ali para a DAI o caso de uma menina abusada e aparecer uma gravidez, eu sou especialista nisso, né? Em gravidez desejada em situações vulneráveis. Então, assim, a DAI às vezes não vai saber exatamente qual ação tomar, mas eu sei. E às vezes aí eu quero até um dia visitar, né, DAI, para entender toda a situação do abuso. Eu queria só fazer, assim, vai ser meu último comentário, aí eu já vou dar o presente para vocês, que a gente tem um presente aqui para todo convidado, mas é um fato que me conectou muito com o Projeto BEAT a mais, e quando eu estava vindo para cá, você me mandou um áudio,
que eu falei, poxa, isso aqui pra mim é a cola, porque o objetivo do podcast é muito conexões também. Então eu falei, poxa, eu acho que isso é a cola que cola a gente, nós três aqui, porque eu tava um dia no Projeto Bitia, voluntariando lá, e eu recebi a notícia que minha irmã tinha perdido a gestação. E minha irmã ficou muito triste, né? Era o sonho dela ser mãe. E graças a Deus ela teve uma outra gestação. Isabel tá aí pra glória de Deus. Mas a gente, né? E naquele momento eu até comentei com você e com a Cláudia e tava falando, assim, a gente lutando para vidas, né? Se manterem, para vidas continuarem. E outras pessoas que, às vezes, com esse privilégio, né? Às vezes querendo interromper esse privilégio. E aí você comentou comigo que o seu processo de maternidade também foi, de certa forma, um privilégio, porque existiu uma parte que a ciência não explica. Conta um pouquinho como foi essa experiência, né? Como que tá sendo, né? Porque mãe é para sempre também. Pegar fôlego aqui pra não chorar aqui Fica com vocês. Fica à vontade. Né? O último a gente também chorou aqui, é isso. Mas brincadeira à parte, né? Eu sou mãe de um milagre, né? O Heitor, a coisa mais linda do mundo. E eu me deparei, né, em 2020, simplesmente que eu não podia ser mãe de forma natural. Recebi de diversos médicos, né, mas no total foram 7 diagnósticos de infertilidade. E eu estava caminhando para fazer a FIV, né? Só que aquilo não estava no meu coração, né? E eu lembro que eu orei muito ao Senhor e eu lembro que eu me via a mente, né, a memória de quantas mulheres que eu dei banho lá na pedreira, grávida, com a barriga gigante já, de 8, 9 meses, que batia na barriga e falava que não queria aquele filho. E eu lembro que durante Vou chorar. Fique à vontade. A minha caminhada, né, em alguns especialistas e aí eles falam, você não, infelizmente, né, talvez o que te dê chance de virar mãe é uma fertilização, mas a chance é pequena por vários motivos, né, esses. E aí eu lembro que eu comecei a falar, eu lembro que o médico, o meu médico, doutor Henrique Barreto, ele é fertileuta, ele só trabalha com fertilização e Deus usou ele para me falar em milagre. E eu lembro que o meu tipo de tratamento era um tratamento mais caro, não era simplesmente a FIV, era um procedimento um pouco mais detalhado, mais caro e mais invasivo pela minha situação. E eu lembro que ele falou assim, Dai, você tem 2 possibilidades de gestar, ou por meio desse tratamento, do STIM, que chamava, ou por meio de um milagre. E eu lembro que quando ele falou isso, no meu coração, nitidamente, Deus me confortou. O seu filho será um milagre. Só que a gente é ser humano, né? Eu queria muito engravidar e meu marido também. Eu lembro que quando eu conheci o Saulo, ele já falava em filho. Ele sempre quis ser pai. E aí, resumindo a história, que ela é longa, eu marquei a data para iniciar esse tratamento, apesar de não estar dentro do meu coração. Mas como era algo que meu marido queria muito e eu queria muito gestar, marcamos a data. Nós marcamos para outubro de 2020. E 21, na verdade. 2021. É isso mesmo, gente. O meu filho está com 1 ano. 2022. Na eleição do Bolsonaro. Foi 2022. Outubro de 2022. Porque eu comecei desde 2020, né? Com esses diagnósticos. E aí, outubro de 2022, a gente marcou para fazer a FIV. Começar o tratamento. E aí eu lembro que eu comecei a buscar por esse milagre. Eu lembro que eu comecei a pedir, Deus, me deixe contar essa história para mais pessoas, me deixe ser um milagre, né? Eu não queria fazer esse tratamento. E aí eu lembro que quando chegou a data para eu fazer o tratamento, estava tudo certo, a gente já estava com recurso para fazer, tudo certo com o meu médico. E eu muito ansiosa para fazer, a minha menstruação não desceu e eu estava grávida. E aí eu lembro que quando eu falei com o meu médico, eu falei, olha, eu não vou aí no dia previsto porque a menstruação não desceu. Mas na minha mente estava assim, a menstruação não desceu porque você está ansiosa, né? Tem todo esse processo de ansiedade, mas no meu coração estava assim, gente, será que eu tô grávida? E aí eu lembro que quando eu falei com o meu médico, a primeira coisa que ele respondeu assim, você buscou por um milagre? Aí aquilo despertou em mim, eu falei, meu Deus,
mas eu não posso estar grávida, eu tenho as 2 trompas obstruídas, eu não tenho um ovário, não tem chance de eu estar grávida naturalmente. Aí ele falou, Dai, faz um teste de gravidez. Eu falei, como? Não tem possibilidade natural, mas ao mesmo tempo no meu coração, você tá grávida, você tá grávida. Eu, resumindo a história, fui na farmácia, fiz o teste, sabe. tô grávida. E descobri a gestação e foi uma grata surpresa, porque tava tudo certo para ser em outubro esse tratamento, mas Deus quis que eu estivesse aqui hoje contando para vocês que meu filho é um milagre. Que bênção. E estamos abertos à vida. O que Deus mandar, nós estamos prontos para receber. Não, que história Amém. bonita. Eu vou até já encerrando aqui já com os presentes. Só que a moça da leitura, né? Leitura me patrocina também. Porque eu sempre compro lá, gosto muito de livro. E a gente, né, a minha empresa pretende um dia ter uma livraria. Olha. E eu talvez não saiba qual livro que é qual. Se for trocado, eu falo. Ah, ótimo. Mas a gente aqui é sempre contra a corrente. A gente sempre gosta de trocar livros de uma área, de uma pessoa com a outra. Mas eu acho que os 2 livros serviriam muito bem para qualquer uma de vocês. Mas como você acabou contando esse caso de família, tem um livro aqui, eu não vou saber qual é, eu vou deixar vocês abrirem, de um pastor que eu particularmente gosto muito, é o Luciano Subirá, que ele fala o propósito da família, né? E aí eu ia até trocar, etc, mas eu acho que essa história me tocou e eu acho que você precisa dele para entender o propósito da família. E o outro seu, Isabela, você é mais, vou falar assim que o seu assunto é mais polêmico hoje no Brasil, tem assim, 12 perguntas que a igreja ou o cristão precisa responder. E muito tem a ver com o seu tema que você lida hoje. Então, gente, eu queria que vocês pudessem abrir e aceitar esse presente. Obrigada. E... Eu adoro receber livro. E hoje, inclusive, eu dei um livro para um amigo meu. Tá ao contrário, errei. Foi o contrário. Cristianismo à prova, que legal. E eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast. É um assunto que eu sempre gostei de falar. Me atentei para ele há pouco tempo, alguns poucos anos, e hoje eu vou vendo como é profundo esse tema, como envolve dedicação. E aí queria começar com você, Isabela, para... O Thiago sempre erra aqui, né? Aí. Para você deixar, se alguém quiser conhecer mais sobre o Projeto Bitia, sobre você, onde que a gente pode encontrar informação, como que faz, fica à vontade. Pessoal, então, se você deseja se envolver mais no Projeto Bitia, eu convido vocês primeiramente para conferir o nosso Instagram, que é @Projeto Bitia. Aí você coloca aqui. Coloca na descrição. É difícil as pessoas normalmente não sabem. Escrever Bitia. Depois a gente conta a história de quem foi Bitia, que agora já está terminando. E tem diversas formas em que você pode nos apoiar, né? Você pode se tornar um voluntário, uma voluntária. Temos a opção de conselheira, em que você vai atuar diretamente aí em atendimento com essas gestantes e acompanhar aí todo o processo de gravidez até o bebê nascer, fazer 1 ano. Você realmente se torna ali o ombro amigo dessa mulher, porque normalmente ela não vai ter com quem conversar. Eu pensei em abortar, ela não vai falar isso para uma pessoa da família, ou às vezes se sente julgada, mas você vai estar ali. Temos também um tipo de voluntariado que é de cuidadora de bebês, em que 1 vez por mês a gente tem oficina das mamães, que elas trazem o bebê. Então, se você é uma pessoa que ama cuidar de bebê, trabalha aí em berçário, na igreja, ou simplesmente ama aí criança, que seria um ótimo tipo de voluntariado que não ocupa também tanto tempo, porque é só 1 dia no mês. Se você tem algum tipo de profissão, eu sou médica, ginecologista, sou doula, ou até mesmo, eu sou consultora de moda, ou eu sou economista. A gente sempre traz oficinas em que vai agregar na vida dessas mulheres. Então, educação financeira, uma oficina de amamentação, sono do bebê, enfim. E também você pode ser um padrinho Bitia, né? Você pode se tornar um padrinho, em que você paga uma taxa, uma mensalidade todo mês, é cobrado do seu cartão de crédito, e aí você recebe uma padrinhada e você recebe notícias dela todo mês no seu WhatsApp, para saber como que tá a gravidez dela, se o bebê é menino, menina, ultrassom, fotinho de quando o bebê nasce, e acompanhando ela mesmo em todas as oficinas e toda a trajetória dela. E se você deseja ajudar com a sua empresa, já que estamos aqui num podcast de empreendedorismo, seria um prazer, vem conhecer o Bitia. E o nosso número de contato é
983839692. Obrigado, Isabela. Dai, você, se a gente quiser saber mais sobre seus projetos, sua campanha, né, os projetos que você quer fazer também na política, onde que a gente pode te encontrar? Você pode olhar ali e falar, fica à vontade. Muito bom, muito bom. Acho que a melhor forma de encontrar a gente hoje é nas redes sociais, né? Meu Instagram é @daidiasbh. Vou passar também o Instagram dos meus projetos, caso as pessoas queiram ser voluntários. @Banho Solidário Oficial e @Rede Solidária BH. Excelente. Gente, obrigado mais uma vez. Foi um Obrigada. prazer estar com vocês. Espero que tenha sido tão gostoso para vocês como foi para mim aprender Foi muito. demais. E eu acho que dava papo para mais uns 2, 3 podcasts também, porque a gente às vezes parou de falar muito, mas agradeço vocês mesmo e sucesso na caminhada. Contem com a gente também, contem com a STX, com Contra a Corrente, que vocês precisarem. Tá? Obrigada, Muito Lincoln. obrigada. Gente, é isso então. Se você gostou desse tema ou sabe alguém que se interessa por esse tema, envia, compartilha esse vídeo e não deixe de acompanhar, de seguir a gente, se inscrever no canal e até o próximo episódio de Contra a Corrente.